Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 1 a 10. Amados irmãos, essa carta de Paulo a essa igreja foi talvez a primeira carta que Paulo escreveu. Outros dizem que foi Gálatas, mas também não importa. O importante, irmãos, é que uma carta dirigida a uma igreja recém-convertida, onde Paulo ficou 3 semanas, pregou o evangelho, e lá houve essa assembleia dos irmãos, e essa carta é uma carta extremamente encorajadora e consoladora ao nosso coração, e ao coração daqueles amados irmãos, também lá, irmãos. Uma carta que nos leva a ter ânimo, uma carta que nos dá força, esperança, e que a nossa visão realmente seja uma visão centrada na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia, a 1 Tessalonicenses 18 vezes vai falar irmãos. A 2 Tessalonicenses 9 vezes. Isso quer dizer, uma carta familiar. Está falando para a igreja, a família do Senhor, a família de Deus. Mas também, irmãos, a primeira carta fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dia de Cristo, a vinda de Cristo para a sua igreja. Quando você vai para 2 Tessalonicenses, você vai ver o dia do Senhor para juízo. Então, a primeira carta é uma carta extremamente alentadora aos nossos corações, mas também todas elas são extremamente desafiadoras. Obrigado, irmão. Desafiadoras, e um modo de chamar a nossa atenção. Tanto é que nos 5 versículos que você tem em 1 Tessalonicenses, todos eles terminam falando sobre a vinda de Jesus. Isso é uma coisa, e eu e você, nós devemos parar. Por que fala sobre a vinda de Jesus? No final de cada capítulo, são 5 capítulos. Depois, se você quiser estudar em casa, irmãos, do capítulo 1, versículo 10, ele vai terminar, e nós vamos ver hoje, falando sobre a segurança da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Quando você pega capítulo 2, do 19 a 20, ele vai falar da nossa vida de pregar o evangelho, ser um testemunho e o serviço na casa de Deus e o serviço do pensamento de Deus em relação à igreja, em relação ao mundo, em relação aos seus filhos. Quando você pega capítulo 3, versículo 11 e 13, ele vai falar da estabilidade da vida cristã, mesmo diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, mas também, irmãos, aonde ansiamos pela vinda de Jesus. Do capítulo 4, do 13 a 18, ele fala da força em meio à tristeza. Quem é aqui que não enfrenta a tristeza? Quem é aqui que não enfrenta a dor? Quem é aqui que não enfrenta a decepção? Quem é aqui que não enfrenta a angústia? Quem é aqui que não enfrenta horas de dor, horas escuras? Aquelas horas que são noite, onde nós temos aquela vida sozinho com o Senhor, onde nós nos colocamos diante de Deus, e ali nós podemos ser, irmãos, consolados, exortados, trabalhados, disciplinados, pelas mãos amorosas do nosso Pai. Então ele vai falar justo sobre isso. Mas também o último, que é o 5, do 23 e 24, ele fala da santificação de vida. Isso quer dizer que Deus nos chamou para alguma coisa. Deus nos salvou para um propósito. E esse propósito, irmãos, no fundo, eu olhando
as nossas vidas, elas têm que estar firmadas na vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Talvez uma das coisas que nós poucos paramos para pensar na vinda de Jesus. Porque nós estamos tão entretidos com tantas coisas que geram nesse mundo, tantas coisas na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, a vida da igreja, a vida de trabalho, que nós não paramos para pensar. Que nós deve nortear a nossa vida, vivendo na função da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, um anseio profundo para que o nosso amado Senhor venha e sejamos arrebatados pela graça de Deus. Você tem pensado nisso? Você tem olhado para isso? Você tem preparado para isso? Você tem ansiado pela vinda de Jesus? Mas Oswaldo, eu tenho a Cristo, graças a Deus. Você tem a Cristo porque Cristo te chamou, te elegeu, e Ele te salvou pela sua imensurável graça, e Ele te batizou com o Espírito Santo, selando você como filho de Deus. Para quê? Para que os nossos olhos ficassem fincados nesse mundo? Para que os nossos olhos tivessem a nossa mente, a nossa vontade, nossas emoções fossem todas elas redigidos, comandados por esse mundo? Talvez você ache que é um exagero, mas eu garanto que muitos vão fazer qualquer coisa nessa vida, liga e bota lá no Google, para saber o que o Google diz e o mundo diz. Irmãos, nós somos filhos de Deus pela imensurável graça de Deus. E eu e você, nós devemos ansiar, amar a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vivendo neste mundo, não sendo dele. Sendo peregrino em terra estranha. Aqui não é meu lar. E cada vez mais, não é meu lar. E quanto mais você conhece a Cristo, você vai odiando aquilo que não é de Cristo. E você vai amando tudo aquilo que é de Cristo. Ah, meus irmãos, essa carta aqui é de estarrecer. Esses irmãos que ouviram a palavra de Deus, que transformação, que vida frutífera, que testemunho, diante de tremendas perseguições, diante de onde eles estavam perdendo suas próprias vidas, onde eles tinham ouvido o Evangelho há pouco tempo, mas eram firmados na graça do Senhor. Eles ansiavam pela vinda de Jesus. Os textos vai dizer, cada final de cada versículo, sobre a vinda de Jesus, porque eles achavam que Jesus viria logo. Eles ansiavam por aquilo. Olha o que diz Apocalipse, irmãos. Apocalipse 23, 22, último. Talvez nós gostamos de falar de bênçãos, de cura, resolver o problema familiar. Tudo isso daí, irmãos, é maravilhoso. Mas não é o foco de Cristo na minha vida e na sua. Se Cristo não tem sido na minha vida e na sua vida, irmãos, não uma teoria que Ele é a primazia e Ele é central, toda a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, ela está em desarmonia com o céu. E nós só podemos andar em harmonia com o céu quando o céu é o nosso foco. Nós fomos chamados, irmãos, por um outro reino. Esse reino que está aqui nesse mundo, ele jaz no maligno. E o príncipe do mundo está aí. Você não tem prestado atenção na perversidade que está no mundo? Você não tem prestado atenção
a afronta que está se fazendo à palavra de Deus dentro da sua igreja. Onde nós podemos trazer o mundo para a igreja e vivermos no mundo. Ah, meus amados irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem naquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. A palavra de Deus é claríssima. Ela vai dizer, Paulo vai dizer, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O mundo não nos odeia, porque nós estamos conformados ao mundo. E o mundo não vê Cristo em nós, porque nós estamos dando um testemunho do mundo, e não de Cristo. Jesus precisa abalar a estrutura da sua igreja. Irmãos, nós estamos equivocados em tanta coisa. Quantas vezes você pode dizer, olha, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. Se Deus falou com você, sua vida não vai ser a mesma. Senão, Deus falou e você não ouviu. Apocalipse 22, 3 vezes. 7, primeira parte. Eis que venho sem demora. Irmãos, nós brasileiros, nós temos um grande defeito, além de muitos outros. Por exemplo, se nós marcamos uma reunião 9 horas, que hora começa? Isso, 9h30, 10 horas. Por quê? Para nós, 9 horas é 9h30, 10 horas. Agora presta atenção, amado irmão. Para Deus não. Quando Ele diz que Ele vem sem demora, Ele vem sem demora. Deus não atrasa. A segunda vez Ele vai dizer, versículo 12, eis que venho sem demora. Ele vai repetir no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Mas olha que o Espírito Santo de Deus diz o versículo 20, irmão, 17. E o Espírito e a noiva dizem, não é só o Espírito, é o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? É presbiteriano, batista, metodista, assembleia. Há mais de 3.000 denominações que nós temos? Não. A igreja de Cristo são aqueles lavados pelo sangue de Cordeiro, aqueles que nasceram do céu. Eles nasceram da água e do Espírito Santo de Deus, nasceram do poder, da ressurreição de Cristo Jesus. Eles foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e têm agora a vida de Cristo. E os seus nomes estão escritos no livro da vida, ninguém pode tirar. Esses são os filhos de Deus, amados irmãos. É a igreja. E ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Oh, irmãos, onde está a nossa distração? Onde está a nossa distração? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses vai falar da vinda do Senhor para a igreja, é o dia de Cristo. E o seu significado para os santos. Não é um dia qualquer. Nós vamos fazer algumas festas, nós fazemos um monte de coisa. Nós nos preparamos. Mas para a vinda do nosso Senhor, será que a noiva está preocupada em se preparar? Você sabe por que não está preocupada? Jeremias, capítulo 6.
Jeremias capítulo 6. Irmãos, a palavra de Deus revelada no seu coração, se ela não fizer um terremoto na sua vida, não foi uma palavra de Deus revelada. Vai ficar na sua mente. Você vai gostar dela ou não vai gostar. Isso também não importa. Porque a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, ou ela aproxima você mais do inferno, ou aproxima você mais do céu, diz Spurgeon. E não tem outro jeito, e é verdade. Gostando ou não, é a palavra de Deus. E nós não fomos chamados para pregar o que nós gostamos. Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Gostem ou não gostem. Quer ouvir, mas não quer ouvir. Não importa. Mas se você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, a sua vida nunca vai ser a mesma. Agora, se você receber a palavra como palavra de homens, você vai entrar aqui e sair do mesmo jeito. Aquilo não vai flechar o seu coração. Aquilo não vai trazer para você desespero pela sua própria vida que você está vivendo. Seja pessoal, conjugal, familiar, qualquer coisa. Não vai trazer. Não vai trazer angústia no seu coração por ver a grandiosidade de Cristo, a beleza de Cristo, o amor de Cristo, a esperança em Cristo e tudo que Cristo é. E tudo aquilo que nós somos, miseráveis. Não vai nos levar aos pés de Jesus, se a palavra de Deus não for ungida com o Espírito Santo de poder de Deus. Não vai levar você e eu aos pés de Jesus, porque nós somos duros. Mas graças a Deus que a palavra de Deus esmiuça a pedra. E que ela continue esmiuçando. Ela vai incomodar, sim. Vai doer, sim. Mas, meu amado irmão, vai te transformar, vai dar nova vida, nova esperança, nova mentalidade, novo rumo. A quem você está esperando? Mudanças no mundo? Não, a igreja espera uma coisa só, o seu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá nas nuvens e seremos arrebatados no dia do Senhor. Para onde que nós estamos olhando? A palavra de Deus vai diante de nós e nós temos atitudes diante dela, irmãos. Por isso que não há frutos na nossa vida. Nós queremos resolver os nossos problemas. Jesus não veio resolver o seu problema. Jesus veio resolver você. Jesus não veio dar jeito no seu velho homem. Ele veio crucificar o nosso velho homem. Jesus não tem um remendo para a sua vida. Ah, irmãos, Jesus regenera, dá nova vida, faz de você uma nova criatura. Jesus não veio remendar você. Se você quer remendo, procure em outro lugar, vai buscar remendo para a sua vida. Jesus não veio fazer isso. Jesus disse a todos que o Pai mandar a mim, eu não lançarei fora. Esses aqui são os meus filhos. Agora, como que nós temos recebido a palavra de Deus, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que vem no nosso coração? E eu vou dizer uma coisa para você. A primeira coisa que vem no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso é o real que está no nosso coração. A segunda coisa que nós vamos pensar, aí nós vamos elaborar na mente. Não é o real. Então quando você ouve a palavra de Deus, vem no seu coração e fala, esse pregador está falando uma besteira, não é isso. É isso que está no seu coração. Não, a palavra de Deus não é tanto assim. É isso que está no seu coração. Não, não precisa ser tão radical. É isso que está no seu coração. A primeira coisa que vier, é isso que está no seu coração. E a Bíblia diz, onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Se Cristo é o teu tesouro, a palavra de Deus é o teu tesouro. A vinda de Jesus é o teu tesouro. Ser conformado a Cristo é o teu tesouro. E Jeremias prega para a nação, eu só vou ler os finalzinhos do texto. No capítulo 6, versículo 10, diz assim, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Por quê, irmãos? Porque não se fala da cruz, não se fala do pecado, não se fala de arrependimento, não se fala de santificação, não se fala de nova vida, não se fala de vida celestial, não se fala da vinda de Jesus, não se fala de santidade. E quando nós falamos dessas coisas, irmãos, nós não gostamos.
Eles não gostaram. Para eles, coisa vergonhosa, não gostam dela. Não quero ouvir a palavra de Deus. Versículo 16. A palavra de Deus vai dizer, olha, vê o caminho que você tem andado, volta para o caminho do Senhor. Olha as veredas antigas. Analise, preste bem atenção, aonde que você tem andado. E sabe o que eles dizem? Não andaremos. Não andaremos. Está falando para quem a carta? O povo de Deus, o povo de Judá. Não andaremos. Se você continuar mais um pouquinho no 17, no final, ele vai dizer assim, nós não escutaremos. A palavra de Deus não nos agrada. Por isso, meu amado irmão, não há transformação em nossas vidas. Olha o que diz Tiago sobre a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus. Olha aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus é espada, amados. Ela vai confrontar tudo o que nós pensamos, que nós somos, nós achamos que deve ser assim, tudo ela vai confrontar. Ela é uma espada de dois gumes. Do modo ela vai tirar aquilo que não é de Cristo, do outro modo vai colocar tudo aquilo que é de Cristo. E isso vai doer, porque nós estamos conformados com esse mundo. O que o mundo pensa, o que o mundo pensa sobre casamento, é o que nós vamos fazer. O que o mundo pensa sobre educação de filhos, é o que nós vamos educar. O que o mundo pensa sobre a família, então nós vamos andar de gente com o mundo. Meu amado irmão, Deus nos tirou do reino das trevas desse mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acordem, nós vivemos num outro reino. É um outro reino. Princípios diferentes, mente diferente, emoções diferentes, afeições diferentes. Todas elas, a mente de Cristo, afeições de Cristo, a vontade de Cristo, a mente de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. Ele que tem que dirigir todo o corpo. Não é o corpo dizer para Cristo o que ele tem que fazer. O corpo tem que submeter ao senhorio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça. O que a igreja está fazendo? Está invertendo. Ela determina. Eu determino a bênção. Eu determino. Você tem que ser assim, assim, assim. Irmãos, que equívoco. A igreja só tem um senhorio e é Cristo. E a igreja só deve obedecer a um senhorio, Cristo. E a igreja só deve se apoiar num poder, o Espírito Santo de Cristo. E fora disso, irmãos, nós estamos equivocados. O que é a vida cristã? Mas presta atenção o que vai dizer o texto aqui, olha. Tiago 1:21. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Alma. Agora preste atenção à carta 1 Tessalonicenses. Volta lá, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler devagar. Você quer ser uma pessoa abençoada? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você quer ser pessoa consolada? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola. Ele é o Deus de toda consolação. Você quer ser regenerado, ganhar nova vida? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Você quer ser salvo e salvo plenamente? Bendito seja Deus que nos trouxe uma plena e poderosa salvação, corpo, alma e espírito. Que bênção que você está pensando? Que bênção.
Lembre-se, para os filhos de Deus, Ele dá enquanto dorme. Que se você comer, vestir, beber, Deus já está providenciando outro dia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? A autoridade, o senhorio, o poderio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O reino onde tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo, e não tem outro. Irmãos, quando esses irmãos ouviram a palavra de Deus, eles pegaram tanto a palavra de Deus, que trouxe para eles uma coisa tremenda, que está escrito aqui: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça após outra. Agora presta atenção, o perfil de uma assembleia ideal. O perfil que Deus anseia que haja na sua igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus o Pai, o quê? Operosidade da vossa fé. Irmãos, tem 3 palavrinhas que comanda todo o nosso viver, uma vida cristã, abençoadora, que glorifica o nosso Deus: a fé, o amor e a esperança. Que fé? A fé do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que amor? O amor de Deus. Que esperança? Jesus Cristo, nossa esperança. Tudo vem dele, irmãos. Tudo está em Cristo. João 15 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nós podemos fazer um monte de coisa, irmãos, sem Cristo. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, mas existe uma tradução que eu acho que é mais apropriada. Porque você pode imitar, não pode? Pode. Mas ser participante de Cristo, só se você nascer de novo. E a Bíblia diz em Hebreus 13, 14, que nós somos participantes de Cristo. E ele vai dizer: operosidade da vossa fé. O que é isso? Uma fé que opera. Não é uma fé vazia. Por isso a palavra de Deus: o meu justo viverá da fé. Não é fé na fé, não é pensamento positivo. Não é dar dinheiro para Deus que Deus vai te abençoar. Irmãos, Deus não precisa de absolutamente nada. Deus precisa de um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Da abnegação do vosso amor. O que é isso? Desprendimento, renúncia e a firmeza da vossa fé. E a firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Isso quer dizer o quê? Que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Irmãos, não fique tentando entender, mas creia em nome de Jesus. Se você recebeu Jesus como Salvador, você é um eleito pela graça de Deus, e você deve dar glória a Deus. E você só tem um Senhor, você tem um Salvador, você só tem uma meta, e essa meta, irmãos, é o reino celestial. Porque o nosso evangelho não cessou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, recebestes a palavra de Deus, como palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo fala em capítulo Apocalipse 2 e 3? Ouça o que o Espírito diz à igreja 7 vezes. E se ouça, não é com ouvir biológico. Isso está ouvindo agora. É com os ouvidos espirituais. Se eu e você não ouvirmos com ouvidos espirituais, não receberemos a palavra de Deus como palavra de Deus. Não vai haver operação em nossas vidas. Eles receberam como palavra de Deus. E a palavra de Deus diz
que quando Cristo foi levantado, Ele traiu todos a Ele mesmo. A palavra de Deus diz que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. A palavra de Deus diz que quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E a palavra de Deus diz que quando ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. A palavra de Deus diz que Ele nos deu novidade de vida. A palavra de Deus diz que agora nós temos natureza divina também. A palavra de Deus também diz que um dia nós seremos glorificados e seremos semelhantes ao nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo vai voltar e Ele vem buscar a sua igreja. Mas a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo de Deus está aqui, é um consolador, Ele vem consolar, Ele vem nos conformar, Ele vem nos firmar. Tudo que é de Cristo é em Cristo. Não estamos sozinhos. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Ásia. Irmãos, aqueles outros irmãos olhavam para ele e falavam assim, nossa, olha aqueles irmãos lá. Uma vida de fé, renúncia por amor a Deus e aos irmãos. E uma vida de firmeza e esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eles olhavam, apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar das perseguições, apesar das aflições, apesar de todos os problemas que podemos enfrentar, apesar de tudo que eles estão enfrentando, amados irmãos, eles estavam enfrentando o problema de morte. Mas eles tinham alegria no Espírito Santo. Porque para eles o viver é Cristo e o morrer era lucro. Onde está a alegria do povo de Deus? Nós nos alegramos nas festas, mas não nos alegramos na festa da ceia do Senhor. E nem participamos, porque afinal de contas é uma ceia, é qualquer coisa, isso a gente pode fazer qualquer hora. E depois nós dizemos para o Senhor, Senhor, nós te amamos. Ah, meu amado irmão, amor é renúncia, é desprendimento. Amor é dizer, apesar de tudo, Senhor, e apesar de tudo que não aconteça nada, eu te amo. Esperança, sabe o que é, meu amado irmão? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, não dê nada, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha alegria. E a minha força, irmãos, está na alegria do Senhor, é a minha força. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses vai dizer, alegrai-vos. Mas eu não dizer a nossa alegria. Nossa alegria é circunstancial. Ganhei muito dinheiro agora, estou feliz da vida. Ganhei pouco dinheiro, estou triste. Os meus planos deram certo, alegria. Os meus planos deram errado, tristeza. Não perguntou se os planos são de Deus. Irmãos, nós queremos viver uma vida celestial, uma vida terrena. É impossível. Ou você está vivendo uma vida terrena, ou está vivendo uma vida celestial. Ou almejando, buscando, crescendo. Porque o justo é como a luz da aurora. Cada dia ele vai brilhando mais. Que luz é essa? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Terá a luz da vida. Ah, irmãos, preste bem atenção, o mundo é morte, é trevas, Cristo é luz e a vida. O mundo é ilusão, e tem um Senhor, o príncipe desse mundo. Cristo é real, e Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A quem nós temos olhado e buscado? Eles eram modelo, irmãos, porque eles sabiam que tinham ressuscitado com Cristo. E eles pensavam nas coisas lá de cima. Buscavam as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado. Eles tinham plena convicção que a vida deles estava escondida em Cristo.
e que Cristo, que é a sua vida, quando se manifestar, seriam semelhantes a Ele. Para quem nós temos olhado? A vida cristã, irmãos, seguir a Jesus é radical. Jesus diz, olha, se você não ajunta, você espalha. Se você não é a favor a mim, você é contra. Ah, mas eu sou a favor a Jesus. Você é? Você é. Você tem recebido a palavra de Deus como palavra de Deus? Você tem sido incomodado pela sua própria vida e pela natureza que você tem aí dentro que não presta? Você tem se arrependido de ter uma natureza aí que é contra a natureza que você tem, a presença do Espírito Santo de Deus, a natureza de Deus? Você tem chegado ao ponto de clamar, Senhor, miserável homem que sou, quando me livrará do corpo dessa morte? Porque você quer fazer as coisas de Deus e você não faz. E aquilo que você queria fazer as coisas de Deus, você não faz. Você fica nessa dualidade. Porque você não termina o texto. Mas graças a Deus em Jesus Cristo, não há nenhuma possibilidade de nós sermos condenados, porque a lei do pecado e da vida venceu a lei do pecado e da morte. Aleluia! Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, é hora de acordar. Você está incomodado com a sua vida? De levantar e trabalhar? Levantar e trabalhar, levantar e trabalhar, levantar e trabalhar, chegar em casa, comer, tal, é isso, é que tá a televisão, assistir tal coisa, é isso. Usar o seu celular aí um bom tempo da sua vida, perdendo tempo. Ah, irmão, é hora de acordar do sono. Vai alta a noite. Você está enxergando que vai alta a noite? Você está enxergando a podridão no mundo? Você está enxergando a podridão da cristandade, nós incluídos? Você está enxergando? Mas está raiando o dia. Aleluia. Graças a Deus. Que Jesus Cristo está voltando. E nós amamos a vinda do Jesus. Nós não falamos maranata, cantamos maranata por cantar. Porque esse mundo não é o nosso lar. Nós ansiamos pela nossa pátria celestial. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Prestem bem atenção, amados. Receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, porque vos repercutiu. Isso quer dizer o quê? Ele é um receptor da palavra, mas ele é um transmissor da palavra. Aquilo que nós recebemos é aquilo que nós vamos transmitir. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia. Repercutiu o quê? Ah, muitos milagres. Repercutiu o quê? Muitas bênçãos. Repercutiu o quê? Não. Repercutiu a palavra de Deus. Sabe por quê, amados irmãos? A palavra de Deus é o Logos. No princípio era Deus. Era o Verbo. Ele é o Logos. E Ele é Deus. Jesus Cristo. Ele é a manifestação viva, encarnada da palavra. Ele é Deus, irmãos. O que repercutiu? A vida de Cristo na vida daquelas pessoas. Paulo falou, não preciso falar nada, não preciso acrescentar nada, porque vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. E isso trouxe realmente uma regeneração na sua vida. Irmão, se você falar que foi regenerado e algo não aconteceu na sua vida, preste bem atenção, você não foi regenerado. Ninguém que foi até Cristo pela graça de Deus, atraído pelo amor de Deus, porque Deus o mandou até Jesus, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu não estou dizendo inerrância, eu não estou dizendo que não vai pecar, eu estou dizendo que ele tem uma nova vida, ele tem uma nova mentalidade, ele tem um novo destino, ele tem uma nova esperança. Ele anseia
pelas coisas celestiais. E a palavra diz: pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos. Deixando os ídolos. Irmãos, 1 João capítulo 5, termina dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabe qual é o ídolo? Talvez seja o pregador, a sua igreja, talvez seja sua doutrina, talvez seja sua moral, sua conduta, talvez seja o seu trabalho, o seu dinheiro, o que você tem e o que você não tem, seja o que for, qualquer coisa que tenha interferido entre você e Deus é ídolo. E o que eles fizeram? Deixar os ídolos. Por quê? Por que eu vou precisar e eu vou querer um ídolo se eu tenho o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Nós não temos conhecido o amado Senhor Jesus Cristo, a beleza de Cristo. Uma coisa eu peço ao Senhor, a buscarei. Eu quero viver, contemplar a face do meu Senhor. Alvo definido, amados irmãos. Tudo o resto na nossa vida, ele vai entrar em harmonia, em acordo com aquilo que é celestial. Mas nós estamos distraídos, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Aqui sabe o que quer dizer, irmão? Uma conversão genuína, verdadeira, que se chama novo nascimento. Não é nascer de aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. O diabo também aceita. Ninguém aceita Jesus. Foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos atraiu. Foi Ele que nos salvou. A toda a glória é dada a Ele e somente a Ele. Meu amado irmão. Vos convertestes a Deus. Virou de ponta cabeça. Porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha a bandalheira, irmãos. A bandalheira. Show. Bandalheira. E você continua comprando os CDs. Pessoas que cobram para dizer que vão louvar a Deus. Irmãos, Deus procura os verdadeiros adoradores, não adoração. Se você não for adorador, você não pode adorar. E para ser um verdadeiro adorador, você tem que nascer do adorador, você tem que nascer do alto. Você tem que ganhar a vida de Cristo, porque Ele é o verdadeiro adorador. E Ele vai dizer, para quê? 3 coisas. Vos convertestes a Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Para servir quem? Nós sabemos lá em Êxodo 21, cada 6 anos de trabalho, aquele escravo podia ganhar a carta de alforria, ele ser liberto. Então aquele senhor chegou para o seu servo e diz, olha meu servo, você pode ir embora. Ele falou, não vou. Por que você não vai? Porque eu amo o meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu não vou. Então vão marcar ele, porque agora ele é um escravo do amor de Deus e de Cristo. Ele traz uma marca, irmãos, da cruz na sua vida. Eu amo o meu Senhor. Eu não peço nada. Agora sou um escravo do amor do Senhor. E o que o escravo faz? Serve, obedece. Obedece. Por que ele ama o seu Senhor? Porque o seu Senhor o amou primeiro.
E Ele tanto amou que Ele mandou o seu próprio Filho naquela cruz para derramar o seu sangue precioso, para nos lavar, nos purificar de toda imundície, escravidão, condenação do pecado, e nos fez verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Servir aonde? Sua vida pessoal, conjugal, familiar, trabalho, na assembleia. Se viu alguma coisa aqui que eles estão dizendo, que eles estão atrás agora para alguma prosperidade? A única prosperidade bíblica, meu irmão, sabe o que é, irmão? É ser mais e mais e mais conformado ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a prosperidade celestial. O resto é mundano, terreno, diabólico, não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus são bênçãos espirituais. Mas, Oswaldo, precisa comer, vestir, beber. Nosso Pai sabe disso. E Ele sustenta os seus filhos. O problema é que nós queremos além daquilo que Deus, que chama necessidades. Nós queremos, a nossa avareza, muito mais daquilo que nós precisamos. Então, irmãos, deixando os ídolos, renascidos, servem ao Deus vivo e verdadeiro. Para quê? Aí, irmãos, para que tudo isso? Para guardar dos céus a vinda do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Para guardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, e nós também seremos ressuscitados. Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, porque é o poder de Deus, é o poder da ressurreição. E nós devemos viver a vida cristã agora aqui, no poder da ressurreição de Cristo. E no poder da ressurreição de Cristo, quem é o diabo, quem é o mundo, quem é a carne, quem é o pecado? Irmãos, todos eles foram vencidos. E Deus nos chama agora a andar também mais que vencedores, mas naquele que nos amou. É nele e através dele. E Ele diz a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles recebem a palavra de Deus como palavra poderosa do Senhor. Há uma mudança radical na vida daqueles irmãos, porque é um novo nascimento. Eles se afastam do mundo e das suas ilusões, esperando a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As suas afeições são celestiais, não são terrenas. Irmãos, essa é uma assembleia de Deus. Essa assembleia que Deus anseia ver. Onde realmente, irmãos, o mundo está crucificado para nós. E nós, crucificados. Você quer dizer isso, irmãos? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Em nome de Jesus, vai acontecer na época certa, que Deus vai purificar a sua igreja. O mundo vai olhar para nós e vai dizer, esses caras estão tudo mortos. Porque quando o mundo olha, o que ele vê? Esse bando aí está tudo morto. Porque os prazeres do mundo, o que o mundo fala, o que o mundo prega, o que o mundo diz que aquilo é alegria, que é prazer, que é satisfação, eles não têm nada disso. Mas é um povo feliz e alegre, sem nada disso. Porque eles têm satisfação plena no seu Senhor. E quando eles olham, nós olhamos para o mundo, não tem nada lá que me satisfaça. Porque a minha satisfação está no Senhor. Irmãos, isso deve ser o alvo meu e o alvo seu. Ainda nós não estamos lá.
Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Você nasceu de novo? Eu nasci de novo, só que eu mudei de igreja. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Está dizendo nada. Antes eu fazia as coisas do mundo, agora não faço mais. Também não está dizendo nada. São mudança de comportamento, mudança de não sei o quê. Irmãos, o novo nascimento é uma obra divina, pelo Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Onde nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Mas Oswaldo, você vai ser Oswaldo? Sim. Suas imperfeições? Sim. Sim. Mas agora o Espírito Santo de Deus diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora eu sei quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até a vinda de Jesus. Agora podemos dizer, quem é que pode me acusar? Quem é que pode me condenar? Quem é que pode me separar? Ninguém. Ninguém. Porque nós estamos unidos a Cristo Jesus. E ninguém pode arrebatar da mão do nosso Deus, como filhos de Deus. Irmãos, o novo nascimento, ele traz uma conotação tremenda na vida das pessoas. Não é mudança de religião, nem denominação. É mudança de natureza. Ganhamos a natureza divina e a natureza adâmica crucificada lá naquela cruz. Que Deus, pela sua misericórdia e graça, realmente, irmãos, fale ao meu coração, seu coração, e que recebamos como palavra de Deus, que é poderosa, irmãos, para salvar a nossa alma doente. Mas é um Deus da graça, há um Deus da esperança, há um Senhor maravilhoso e gracioso. E se de um modo ou outro Ele tocou o seu coração, é porque você foi eleito antes da fundação do mundo. Se renda a Ele, porque você é um eleito pela graça de Deus. Que Deus, pela sua misericórdia, seja engrandecido, louvado, adorado. E somente Ele, e mais ninguém. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecemos àqueles que nos visitam. É uma alegria vê-los. Sejam recebidos. E que Deus, pela sua imensurável graça de Deus, se há nesse local alguma bênção, só tem uma que eu preciso. A bênção de amar Jesus Cristo. O resto, irmãos, é resto. A maior bênção é a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é a única bênção que Deus deu para nós. É o seu Filho. E Ele é suficiente em tudo. Vamos orar em nome de Jesus, amando o Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Sabemos porque o Senhor mesmo diz, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, oh meu amado Senhor, nós estamos reunidos em teu nome, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Sem ti não somos nada. Nós somos reunidos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu nome, e queremos nos reunir debaixo da autoridade, debaixo do teu nome, para que o teu nome seja visto, recebido, crido, adorado, louvado, engrandecido nesse lugar. Ó Pai, que a Tua palavra fale poderosamente em nossos corações e que os nossos corações respondam à Tua palavra. Sim, Senhor, opere aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Ó Pai, nós oramos agradecidos
Somos agradecidos pela irmã que foi operada, está aqui conosco. Agradecido por outros irmãos que estavam enfermos. E o Senhor tem atuado em nossas vidas, Senhor. São tuas bênçãos de Pai. São tuas bênçãos de Pai zeloso e amoroso. Por isso nós te agradecemos e te louvamos pela bênção do teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz a todos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.